Então, hoje foquei-me em fazer várias pequenas melhorias que, no longo prazo, vão fazer uma diferença gigante no meu exame, no exame de matemática A. E pronto, uma das coisas é saber como eu estou a aprender e colocar em muito detalhe o que eu estou a fazer para aprender. Depois também fiz vários exercícios sobre sucessões e depois disso também fiz reflexões para ver como posso melhorar em os meus métodos de estudo. E basicamente isso. Também fiz várias outras coisas assim e agora vou explicar o que eu devo fazer hoje em muito mais detalhe. Então, como é que eu aprendo? Qual é o meu processo? Então, isto está em inglês, mas eu vou estar a explicar tudo em português, obviamente, e vou estar a traduzir, por isso acho que vai dar para entender bem. Eh, então, eu estou a tirar esta informação e estou a tirar este processo de um curso que eu estou a fazer, um programa, eh, é chamado ICS, I Can Study, e é um programa em inglês que, pronto, ensina como aprender melhor, de uma forma mais eficiente e como aprender muito mais rápido e muitas mais coisas, ter uma melhor qualidade de, do conhecimento dos tópicos e pronto, basicamente é isso. Então, o primeiro que eu faço é escolher o tópico e o escopo do tópico, ou seja, vou estudar, por exemplo, trigonometria, mas exatamente o quê vou estudar? Tipo, vou estudar as equações trigonométricas, vou estudar o círculo trigonométrico, vou estudar o tópico assim no tudo, ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Então, aqui neste passo, vou escolher isso. Porque isto é importante? Porque depois vou precisar de saber para que vou usar esta informação e como é que eu vou usar esta informação. Vou definir o objetivo de aprender esta informação. Então, o que eu penso aqui é como é que eu vou ser testado e como é que eu vou aplicar esta informação, como eu vou usar esta informação. Por exemplo, se eu vou usar esta informação para trabalhar numa empresa ou qualquer coisa, num ambiente profissional, então eu não vou precisar de saber todos os detalhes. Tipo, eu não vou precisar de saber exatamente memorizar uma fórmula. Porque eu posso só ir ao ChatGPT ou ao Google e pesquisar essa fórmula. Isto é um exemplo assim muito aleatório, mas depois, se eu preciso de usar esta informação e aprender este tópico para um teste, então ali sim vou precisar de saber os detalhes, vou ter que memorizar as fórmulas, vou ter que fazer tudo isso. Então, uma vez que eu sei isso, isto vai ser muito importante. Porquê? Porque assim posso ter mais intenção quando eu estou a aprender coisas e evitar aprender e focar-me em coisas que não vão ser necessárias. E isso vai salvar muito tempo e vai fazer com que o estudo seja mais da maior qualidade, digamos assim. Agora, há alguns tipos de conhecimento aqui. Temos a ordem alta e ordem baixa. A ordem alta é basicamente conceitos relacionados com uns com os outros e ter uma rede assim de ideias e de coisas que eu posso saber como é que estas se relacionam, como é que, por exemplo, as assíntotas se relacionam com os zeros e com os limites e como é que o limite ou um zero afeta um tipo de função. Eu basicamente tenho aqui um conceito, sei como está relacionado com isto, depois isto está relacionado com isto, e isto está relacionado com isto, e isto com isto, e isto vai dar a esta outra coisa, que por exemplo será resolver um problema. Estou a fazer isto com o rato agora, mas normalmente faço com a mesa digitalizadora. E depois temos de ordem baixa. Ordem baixa é um conceito isolado, é tipo memorizar uma fórmula, basicamente é isso. E depois há conhecimento declarativo e procedural. Basicamente, procedural é a prática, é fazer a equação, é resolver o exercício. Basicamente é isso. O declarativo é tentar saber como é que eu vou resolver este problema antes de começar a fazer a parte prática, digamos assim. É saber o quê, é saber o porquê das coisas. O procedural é só fazer, executar. O conhecimento declarativo é muito importante, por exemplo, se há perguntas assim difíceis, perguntas de exame, quando são juntados vários conceitos, várias coisas, eu preciso saber como é que eu vou tentar começar a resolver este problema e qual é o método procedural que eu vou precisar de usar.
Um método procedural seria, por exemplo, usar o teorema de Bolzano, ou podia também usar o Ruffini, mas eu tenho muitos métodos que eu posso usar. Eu tenho muitas formas de resolver equações. Mas qual é a melhor forma? Isso seria conhecimento declarativo e é muito importante. É por isso que eu estou a tentar estudar isso muito agora e estou a tentar melhorar as minhas técnicas para aprender a aprender. Depois de fazer isto, depois de escolher o tópico e os meus objetivos, agora vou ter claridade sobre o que eu quero estudar e que tipo de coisas eu quero estudar. Para que vou usar esta informação, o que é também importante depois para ser mais, para que essa informação seja mais relevante e consiga ser compreendida melhor e memorizada também melhor. Vou fazer aqui o pré-estudo, depois de fazer isto, antes de estudar um tópico, antes de uma lição, antes de uma aula, vou tentar fazer o pré-estudo. Isto seria o quê? É tentar, o objetivo seria ter uma ideia geral do tópico. O que engloba o tópico? Quais são os principais conceitos, as principais coisas que, que compõem o tópico e como é que estas coisas são importantes para resolver problemas e como é que este tópico é importante. Isto é importante para saber a lógica do tópico. Por exemplo, se eu tenho aqui uns grupos assim, e isto são grupos de palavras-chave, isto são os conceitos principais. Por exemplo, no tópico de funções, sei lá, podem haver tipos de funções, podem haver tipos, podem haver propriedades, propriedades de funções e métodos. Ok? Então, como é que isto faz sentido? Como é que isto faz sentido para resolver problemas ou para resolver, sei lá, alguma coisa? Porque é importante isto. Se eu consigo saber essa lógica muito bem, entender muito bem e faz realmente sentido para mim, eu vou depois conseguir lembrar-me de outras coisas que eu coloco aqui, mais detalhes, mais grupos e tudo isso. Se eu consigo lembrar-me disto, eu vou conseguir lembrar-me mais ou menos disto, se estes grupos fazem sentido, eu vou conseguir lembrar-me disto e dos detalhes também. E vai fazer com que vai ser com que eu consiga lembrar-me depois do tópico muito melhor, entender melhor e saber resolver problemas. Porque aqui vão haver várias relações e eu vou saber como é que isto afeta isto e qual é a relação mais importante. Tipo, por exemplo, a derivada pode ser importante para encontrar o máximo e o mínimo de um volume, por exemplo, ou também pode ser importante para resolver limites, pode ser importante para muitas mais coisas, mas qual é a sua maior importância? Tipo, para que serve realmente? Pois, por exemplo, poderia ser para resolver problemas de otimização. Uma coisa assim. Eu vou tentar priorizar qual é a razão mais importante. Então, para fazer isto, para fazer este mini estudo, eu vou ter uma lista de palavras-chave do tópico. Vou perguntar, por exemplo, à inteligência artificial para dar-me uma lista de palavras-chave. Depois, vou fazer grupos, assim, básicos. Vou tentar ver como é que estas palavras-chave são semelhantes. Tipo, eu vou tentar criar alguns grupos que são baseados em semelhanças relevantes. Agora vou mostrar um exemplo de como eu estou a fazer isso. Depois vou criar labels, vou colocar nomes aos grupos que são simples, que se façam sentido para mim. Não têm de ser técnicos. É melhor que não sejam técnicos os nomes. E depois vou reorganizar as palavras-chave, vou tentar ver quais são os grupos que fazem mais sentido. Se há alguns grupos que não fazem muito sentido, então vou tentar reorganizar, vou tentar pensar em grupos mais lógicos e que sejam mais importantes. Este processo de fazer grupos faz com que eu consiga lembrar-me muito melhor das palavras-chave. Porque, por exemplo, se eu consigo agrupar 5 palavras-chave que são muito semelhantes em uma palavra, então isto vai ser muito mais fácil de lembrar e depois de estudar. Depois aqui vou criar a principal estrutura. Depois de ter alguns grupos e de colocar nomes aos grupos, vou colocar aqui os nomes que eu criei. Pronto, os nomes. Vou criar assim grupos e vou tentar pensar na lógica do tópico.
Tipo, porque os grupos são importantes, como eles se relacionam, como eu posso criar uma história, como eu posso criar uma lógica que eu consiga lembrar-me bem. Depois, então, depois disto, eh, vou repetir o processo novamente, mas agora eu já vou ter aqui uma estrutura boa, que faz sentido para mim. Por exemplo, assim, não sei, uma coisa qualquer assim. Eu já vou ter uma estrutura assim e depois vou conseguir adicionar mais palavras-chave e mais subgrupos. Vou repetir o mesmo processo. E depois vou acabar com um mapa mental que não tem detalhes, não vou saber exatamente como é que uma fórmula tipo é aplicada, não vou saber nenhum detalhe assim específico, mas vou ter uma muita boa compreensão geral do tópico. Isso vai fazer com que depois seja muito mais fácil adicionar detalhe, aprender mais sobre o tópico, porque vou ter assim esta compreensão geral. Depois disso, vou fazer, depois de alguns dias, fazer o pré-estudo, vou fazer o estudo mesmo a sério. Isto pode ser uma aula, pode ser colocar algumas horas ao estudo do tópico e seria ver informação, ou seja, nova informação entra no cérebro e há várias fontes, tipo pode ser inteligência artificial, pode ser vídeo, pode ser artigos, que são tipo, pausáveis, podem ser pausados, por exemplo, um vídeo pode ser pausado, um artigo dá para tipo, parar e reler, mas também pode ser em direto, digamos assim, na vida real, pode ser uma aula, pode ser um workshop, pode ser uma reunião. Depois de que a informação entre no meu cérebro, vou tentar processar esta informação. Como eu vou fazer isso? Pronto, primeiro vou tentar representar da forma não linear. O que eu fazia antes, quando eu via um vídeo, uma coisa qualquer, era colocar notas assim, linear, e tipo, escrever tudo o que eu conseguisse escrever, eu escrevia, assim, pá, 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 pá. Escrever tudo o que eu conseguia ver no vídeo, tudo o que parecia importante. E, tipo, para mim, nesses momentos, tudo parecia importante, por isso eu escrevia tudo. E depois, alguns dias, ou algumas vezes, se eu sou sincero, nunca. Pronto, algumas vezes eu tentava estudar as notas que eu fiz. Mas basicamente não fazia sentido porque era literalmente a mesma coisa que ver o vídeo, porque eu escrevia quase tudo que estava no vídeo. Mas pronto. Eu fazia tudo linear e eu não processava nada. Tipo, isso não fazia nada para que eu aprendesse melhor. A única coisa que eu fazia tipo, a fazer isto era perder tempo. Porque isto nem ajudava a que eu aprendesse melhor, não fazia nada e só depois dava menos vontade de ir e estudar estas notas. Mas o que eu estou a fazer agora é reduzir as palavras, tentar processar mais informação. Antes de escrever tudo, vou tentar pensar sobre o que a pessoa está a falar, sobre o vídeo, sobre o artigo, sobre a inteligência artificial. Vou tentar pensar sobre isso. Primeiro, vou tentar pensar porque é importante, como é que isto está relacionado com coisas que eu já sei, como é que eu posso simplificar isto, como eu posso criar uma analogia. E vou tentar representar isto de uma forma não linear, ou seja, com pequenas imagens, sei lá, uma coisa assim, coisa assim e assim. Epá, com o rato é complicado, mas basicamente isso. E depois há umas setas, com coisas visuais e com muitas menos palavras. Isto faz com que eu tenha que realmente pensar sobre a informação para só colocar o mais importante, as palavras mais importantes e, ao mesmo tempo, continuar a representar o mesmo significado, mas com menos palavras. Isto realmente ajuda-me a não ter, tipo, ajuda-me a aprender melhor, ajuda-me a reter mais informação e que faça mais sentido, basicamente. Depois de fazer esta representação, vou tentar incorporar isto e tentar relacionar isto ao mapa mental do pré-estudo, ou seja, à visão geral do tópico. Por que eu faço isto? Porque se eu consigo conectar o que eu agora estive a representar
na minha estrutura, isto vai ser muito mais fácil depois de lembrar. Porque se isto está conectado à minha estrutura, que é tipo uma lógica já boa e que eu consigo me lembrar bem, então é só adicionar um pequeno detalhe à lógica. E depois vai ser muito mais fácil lembrar-me desse detalhe e saber como é que é importante. Se eu sei como é que é importante, é muito mais fácil. Sei como é que se relaciona com cada coisa. Depois, quando eu vou ter que fazer um problema assim difícil, de vários conceitos, várias coisas, eu vou saber como fazer isso. Porque eu sei como. Eu sei porque é importante, para que serve, como é que pode ser aplicado este conceito. Sim, pronto, é isso. E depois vou tentar colocar, tipo, formar um mapa mental, incorporar ali, mas podem haver alguns problemas. Por exemplo, se eu estou a tentar fazer isto e há um grupo aqui que tem várias setas que vão para lá, várias linhas, isso significa que, tipo, há coisas aqui que podem ser agrupadas e simplificadas. Se há mais de 3 linhas ou mais de 4 linhas que estão a ir ao mesmo tópico, então isto deve ser simplificado. Tipo, pode ser simplificado, pode ser agrupado. E o que eu vou fazer aqui é tentar pensar como é que posso agrupar isto e isto. Como é que eu posso agrupar isto e isto? Como é que são semelhantes esta palavra-chave, estes conceitos? Depois de pensar isso, vou tentar agrupar. E se eu consigo fazer grupos que fazem sentido, vou tentar lembrar-me muito melhor de tudo. A chave aqui é fazer bons grupos. E vou criar relações, vou pensar porque é importante, semelhanças, diferenças, simplificar, tentar relacionar isto com o que eu já, com a informação que eu já sei. Basicamente isso. E depois de acabar a minha sessão de estudo, vou fazer outro tipo de sessão de estudo. Já em alguns dias, tenho aqui o espaçamento. Então, no mesmo dia, vou fazer esta sessão, depois 2 a 3 dias, de 3 a 5 e de 5 a 10. Isto é diferente da sessão de estudo. O objetivo é diferente. Aqui o objetivo é processar a informação e incorporar esta informação na lógica que eu já tinha do tópico. É basicamente aprender, é reter a informação, é entender, é avaliar, é basicamente colocar a informação no cérebro e entender o tópico bem e que fique retida. Agora, esta sessão de estudo é diferente porque eu quero tentar encontrar os meus pontos fracos aqui. Eu quero tentar testar o meu conhecimento, testar o que eu aprendi em vários ângulos e perspectivas para tentar encontrar os meus pontos fracos. Porquê quero encontrar os meus pontos fracos? Pronto, porque se eu encontro, por exemplo, aqui vários tópicos, várias coisas que eu não sei muito bem, que eu não estou a sentir muito confiante, então eu posso voltar aqui e voltar a estudar esses tópicos, voltar a processar os tópicos e incorporar na minha estrutura assim, na minha lógica. Isto é muito, muito importante porque para ficar confiante no exame, porque se eu consigo encontrar todos os meus pontos fracos e não fica nenhum, tipo, não há mais nenhum ponto fraco, então eu vou ter 20. É basicamente assim, é basicamente isso. E a parte importante é fazer muitas sessões destas, é fazer muito bem, usar muito bem as técnicas para testar o que eu sei em vários ângulos diferentes, várias perspectivas diferentes. Um exemplo seria, por exemplo, se eu estou a testar o meu conhecimento e a minha habilidade de fazer equações exponenciais, por exemplo, e logarítmicas, então eu posso aumentar a dificuldade. Isso é muito bom para encontrar pontos fracos. Eu posso adicionar mais conceitos, ou seja, a parte de as equações exponenciais e logarítmicas, posso adicionar, não sei o quê, posso tentar fazer problemas mais difíceis que não indiquem diretamente que eu tenho que fazer a equação. Posso adicionar mais uma variável, posso criar os meus próprios exercícios e o ato de pensar se o exercício vai ter uma boa solução, vai ter solução ou não vai ter solução, isso vai ser importante para aprender e é outro ângulo onde eu posso tentar testar o que eu sei. E
Esse é o objetivo, é fazer muitos erros, é tentar perceber os pontos fracos e fazer isto muito antes do teste, muito antes do exame, porque a mim, tipo, há muita gente acontece que está muito perto do exame e começa a fazer exercícios e só ali se apercebe que, que não está confiante em muitas coisas, que não tem muitos pontos fracos e pronto. E neste caso já é muito tarde para tentar resolver tudo isso e para tentar voltar a aprender e voltar a, sim, aprender os pontos fracos e os pequenos conceitos. Esse seria o objetivo do que eu estou a fazer agora. Não está completo ainda, mas esta é uma base e eu vou estar a melhorar esta base muito. E o importante disto é que está definido, está muito claro o que eu estou a fazer e posso ver porque, tipo, onde eu estou a fazer alguma coisa mal, onde eu posso melhorar e sempre que eu queira melhorar alguma coisa, posso só adicionar aqui e vai ficar no meu sistema. Ok, tenho aqui um exemplo do pré-estudo que eu fiz há alguns dias e basicamente está aqui. Está aqui as palavras-chave, está aqui os grupos, os nomes e tudo isso. Aqui tentei criar os grupos principais e a lógica. Agora, isto não é um mapa perfeito, não é um mapa bom, porque eu ainda estou a melhorar a minha técnica, estou ainda a refletir sobre o que eu posso fazer melhor e tentar melhorar isto. Mas pouco a pouco eu vou fazer erros, vou fazer as pequenas melhorias que vão ser muito importantes depois para que eu consiga fazer isto bem e aprender muito mais rápido e muito melhor. Depois, também fiz vários exercícios, deixa eu ver onde está isso. Está aqui. Então, coloquei vários exercícios que eu tinha de sucessões. Primeiro, fiz um mapa mental para testar-me sobre o que eu aprendi a semana passada numa explicação e coloquei o que eu podia lembrar-me. Não olhei as notas, não olhei a nada, só tentei colocar aqui, pronto, o que eu consegui lembrar-me e eh, isto é um exemplo de esta sessão de estudo para encontrar pontos fracos. Aqui encontrei vários pontos fracos, basicamente não sei porque isto é importante, não sei porque isto é importante. Tipo, só estou. Tenho um conhecimento muito isolado. Tipo, só consigo memorizar coisas e não sei realmente como funciona, não sei porque é importante. Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. E também esqueci-me de muitas coisas, muitos detalhes. Por isso também preciso de saber isso. Esses foram os meus pontos fracos. Depois fiz vários exercícios e estas coisas, estas estrelas, indicam que ou não acabei ou tenho dúvidas. E depois aqui temos vários números. Isto indica qual é a minha confiança de que eu fiz bem. Por acaso depois eu verifiquei e isto está mal, isto também está mal. E isto não acabei ainda. Mas pronto, isto é outra forma de testar-me. Eu não olhei a nada, eu só tentei fazer isto a pensar, de memória e eh, é assim como eu vou encontrar os meus pontos fracos e depois vou tentar aprender. Basicamente é isso. Agora, uma parte muito importante de aprender pouco a pouco e de fazer pequenas melhorias e de, tipo, fazer o seguimento dessas melhorias e ficar motivado e tudo isso é o que eu estou a fazer aqui. São os ganhos marginais. Eu traduzi isto para português com o Google Translate, por isso pode ser que não esteja muito bem traduzido, mas vou estar a explicar tudo isto. Primeiro vou refletir sobre um experimento que eu fiz. Vou refletir sobre uma coisa que eu tentei fazer para melhorar um processo meu. Neste caso, por exemplo, estou a tentar melhorar o meu processo de reflexão. Depois aqui vou priorizar a direção, tipo, a habilidade que eu quero melhorar. Ou seja, se eu estou a refletir sobre, se eu estou a fazer isto sobre reflexões, que parte das reflexões eu quero melhorar agora? Tipo, qual é a parte que eu vou focar-me agora depois? Aqui vou definir o ganho marginal. Vou definir a tarefa que vai me ajudar a fazer uma pequena quantidade de progresso na direção
do meu objetivo. Ou seja, qual é a tarefa mais pequena que eu posso fazer para fazer progresso no meu objetivo? Aqui eu coloquei que eu quero cometer o máximo número de erros possíveis e ao mesmo tempo seguir o pré-estudo. E depois de fazer isto, vou fazer um plano para tentar colocar em prática esta tarefa. Depois de tentar colocar em prática, vou repetir este ciclo. E assim é como estou a melhorar, estou a colocar pequenas coisas que eu posso melhorar, refletir, estou a ver se isso funciona, se não, e estou a aumentar cada vez, estou a melhorar cada vez mais, de forma muito pequena. Mas depois, isso vai no futuro, no longo prazo, vai fazer assim e vai resultar numa diferença gigante de progresso. E isto vai fazer com que eu tire o 20, ou pelo menos eu espero isso. E eu estou confiante nisso. Basicamente é isso o mais importante do que eu fiz hoje. E está feito. Agora vou começar. Agora vou colocar os vídeos que eu tive a gravar ao longo do dia. E basicamente vou estar a mostrar o que eu estou a comer, como eu estou a trabalhar, o time-lapse, também coisas assim aleatórias que eu faço durante o dia, por exemplo, cortar o meu cabelo na casa de banho, tipo uma coisa assim, e vou estar a comentar o meu dia. Agora está feito, bora começar com o time-lapse. Bom dia, então. Estive aqui a planear por uma horinha todas as tarefas que eu quero fazer agora e vai ser basicamente um mapa agora do que eu estou a fazer para aprender e isso é importante para saber como eu posso melhorar e estar consciente do meu processo atual e se realmente é um bom processo e basicamente o que eu posso melhorar. Depois, também vou fazer uma reflexão e vou tentar melhorar isso. Aqui vou tentar pensar se os meus métodos atuais estão a funcionar. Se não estão a funcionar, então vou poder saber isso. Mas vou pensar um pouco sobre isso, vou refletir. Depois vou fazer umas reflexões aqui, a acabar as reflexões que eu comecei ontem. E aqui vou fazer um estudo das funções assim geral outra vez. Eu sempre faço isto todos os dias, mas o importante, o que eu estou a fazer progresso é na técnica, é como eu faço isto. Então eu estou a fazer sempre a mesma coisa, mas estou a melhorar, estou a refletir, estou a fazer mais erros e isto está a melhorar muito. E se eu consigo fazer isto bem, realmente bem, então eu vou conseguir ter uma compreensão geral do tópico de funções de uma forma rápida e isso vai ser muito mais fácil depois para aprender mais rápido e adicionar mais detalhe à minha lógica. Vou explicar, pronto, em teoria já expliquei isto bastante bem, em teoria. Depois vou fazer uma reflexão sobre este mapa mental e vou fazer alguns exercícios de sucessões. Isso é o que eu estou a planear. Não sei se vai correr como eu estou a planear, porque normalmente nunca corre assim. Mas vamos ver. Isto já está a andar. Por isso vou começar, vou trabalhar. Bora.
Ok, são as 11h51 da manhã, do meio-dia, pronto, quase. E agora vou descansar um pouco, vou fazer assim um descanso muito, tipo com música relaxante, eu vou fazer respirações e para aumentar a energia. Depois vou tomar um banho frio também para aumentar a energia e para tomar banho, obviamente. E depois vou ir a uma explicação de matemática. Depois disso vou voltar, vou comer a primeira comida do dia e vou cozinhar tudo. E é isso. Por isso, até já que eu vou cozinhar tudo. Até já. Já voltei e já cozinhei isto, a comida de hoje. Então, é peito de frango com tomate, cebola e manteiga. Muita proteína aqui, muita gordura, muito bom. Temos aqui cebola com amendoim. Eu gosto muito desta mistura, não sei porquê, mas gosto muito. E estou a comer isso também para as calorias e para a gordura. Depois, agora falta o abacate aqui, que ainda não coloquei, mas também vou fazer isso. E depois disto, vou limpar o meu quarto, vou ligar à minha família lá em Espanha e depois disso vamos ver. E também estou a fazer aqui os ovos e também vou limpar tudo isto da cozinha depois. Está feito tudo. Vou comer e bora. Agora vou cortar o cabelinho com isto, com esta máquina. Vou fazer assim. Está feito. Até já. Agora vou meditar por 20 minutos. Bora. O jantar de hoje é a mesma coisa todos os dias. Temos 12 ovos com sardinhas. Estamos aqui para a ômega 3, para a proteína, para a gordura, para tudo, para calorias. A salada para o sabor. Sal, temos aqui água, temos aqui amendoim, pá, a gordura para calorias também. E é basicamente isso. Vai ser tudo por hoje, tudo isto por hoje. E até o próximo vídeo que vai ser na próxima quinta. Tchau, tchau.